Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais, e o assunto do vídeo de hoje é Roger Machado. E primeiro eu quero falar aqui que quando o Roger foi anunciado pelo Inter, eu pensei bastante em fazer um vídeo, porque é óbvio que eu não gostei, acho que nenhum gremista gostou, por mais que aqueles que têm uma visão mais tranquila em relação a isso, que fala, é profissional, não sei o que e tal. Mas eu tenho certeza que mesmo esses em algum momento não gostaram dessa ideia do Roger treinar o Inter. E eu, como falei, ia fazer um vídeo e acabei não fazendo, acho que o Grêmio tinha naquele momento problemas mais importantes para se preocupar do que o Roger ter assumido ou não o comando do Inter. Continuo tendo essa opinião, né? Só que agora é diferente, porque está se usando o fato do Roger ter comemorado bastante, não só o gol no Grenal, a vitória em si, para mascarar, na verdade, os problemas reais do Grêmio. E sobre o Roger em si, eu sou um cara um pouco mais radical nesse sentido. E como eu vivi ali a década de 90, quase todos os jogadores daquele time do Grêmio, da década de 90, que ganhou tudo, só não ganhou o Mundial, eles têm um espaço marcado na minha memória. Eu acompanhei muito de perto, indo no Olímpico, eu moro muito perto do Olímpico aqui. Era uma época que se podia ir ver treino. Então, todos aqueles jogadores eles ocuparam espaço na memória de todo torcedor gremista que viveu aquela época. E para mim, por exemplo, o pessoal fala, quando vai falar do Roger, fala, mas e o Valdir Espinosa? O Valdir Espinosa, ele não está na minha lista de ídolos. E eu sei que ele treinou o Inter depois de ter sido campeão do mundo com o Grêmio. Só que praticamente eu não vivi o Espinosa no Grêmio. Entende? Falando do Adilson Batista, o Adilson primeiro jogou no Inter. Depois ele veio e fez história no Grêmio. É uma coisa que não se compara. Eu não considero o Tinga um ídolo do Grêmio. Ele tem um título de Copa do Brasil pelo Grêmio, foi pro Inter, disse que era colorado e beleza, nunca foi um ídolo para mim. O Anderson, também para mim não é um ídolo do Grêmio, é um cara que tem um gol, possivelmente o gol mais importante da história moderna do Grêmio, porque naquele momento o Grêmio poderia, não digo fechar as portas, mas ficar inviável como clube, se não sobe naquele ano, como tem a defesa do Galato. Mas para mim o Anderson deixou de ter um espaço especial na história do Grêmio a partir do momento que ele vai jogar no Inter. E falando dos jogadores da década de 90, para mim Carlos Miguel e Arilson, na minha lista eles estão fora, porque eles jogaram no Inter depois. E ninguém botou uma arma na cabeça deles e obrigou eles a assinar um contrato e jogar no Inter. Eles não estavam morrendo de fome para jogar no Inter, acredito eu. Tinham inúmeras possibilidades e eles escolheram jogar no Inter. Então para mim isso risca eles da lista de ídolo. E é o pensamento que eu tenho com o Roger. Todo torcedor gremista que viveu a década de 90 tem o Roger ali num lugar especial. É a partir do momento que ele aceita ir treinar o Inter, essa história fica manchada. Mas daí ele aceitou e beleza. Tá lá, funcionário do Inter, tá lá fazendo o trabalho dele, e é óbvio que num Grenal ele vai comemorar, pô. Ele tá com o dele na reta lá, ele tocou 5-0 no Inter quando era treinador do Grêmio. Entende? Um deslize num Grenal ou nos primeiros jogos dele como treinador, a primeira coisa que a torcida ia falar é que ele é gremista. Então ele está diariamente com o dele ali na reta, ele precisa mostrar serviço. E é óbvio que ele ia comemorar. A questão é que agora eu vejo até conselheiros do Grêmio no Twitter falando em tirar o nome da calçada da fama, e o Grêmio está a 3 pontos da zona do rebaixamento. Então não é culpa do Roger ter comemorado que o Grêmio está nessa posição. Não é culpa do Roger ter comemorado que o Grêmio está aí a 4 Grenais seguidos só perdendo. Não é porque o Roger treina o Inter e comemorou um gol contra o Grêmio que o Grêmio passou a não perder todos os Grenais do ano. O Grêmio perdeu todos os Grenais do ano. Não é porque o Roger comemorou o gol no Grenal que o Grêmio fica colocando a culpa em tudo que acontece na enchente. A enchente foi em maio, o Inter teve a mesma enchente
Talvez não tenha sido tão afetado como a região ali do Humaitá, com certeza. Mas o Inter está ali em sexto lugar. O Juventude está ali batalhando. E o Grêmio só dá desculpas. O nosso treinador, na semana Grenal, escolheu ficar de folga no Rio de Janeiro, um dia a mais, com fotinho em rede social, tomando sua cervejinha na segunda de noite. Ele escolheu trabalhar 4 dias, enquanto o Inter trabalhou 9 dias pro Grenal. Mas isso deve ser culpa do Roger, ter comemorado o gol contra o Grêmio. O nosso treinador não ajeita o nosso time pelo segundo ano seguido, e se a gente for ver na outra passagem do Renato, os problemas são os mesmos. O time do Grêmio não existe taticamente, o Grêmio não marca ninguém, o Grêmio não constrói jogo, é tudo na base da individualidade. O Grenal agora, então, foi uma coisa vexatória, era só balão por Bright White, balão pro Edenilson e se resolvam aí. Isso é culpa do Roger ter comemorado o gol contra o Grêmio? Eu acho que não. Vai pra coletiva, vem o presidente que foge de uma coletiva, vai lá pra zona mista e tal, e fala que o jogo foi um jogo pra 1-1, 2-2, que o Inter ganhou com gol de chiripa. Cara, como que uma pessoa dessa comanda um clube do tamanho do Grêmio? Eu custo acreditar que esse cara acredita nas coisas que ele fala. Ou ele realmente, como tem mostrado, ele não entende absolutamente nada de futebol. E devia voltar lá para ser presidente do Leopoldina Juvenil. Talvez clube de piscina seja real especialidade do Alberto Guerra. E agora é o Roger Machado, mas antes era o Marquezinho. O Marquezinho não pega pênalti, pula todas no canto errado. Por que o Grêmio tem tanto pênalti contra? Por que o Marquezinho é um dos goleiros que mais faz defesa por jogo? É culpa do Marquezinho isso? Não, é culpa do Renato, que não arruma a defesa, que não sabe marcar, não sabe arrumar um time. Mas a culpa era o Marquezinho que não pegava pênalti. E se não fosse o Marquezinho no Grenal ontem, era 4-5-0. Então é tudo feito para não culpar o verdadeiro culpado, ou os verdadeiros culpados. Que é óbvio que a direção tem muita culpa, porque ela não tem coragem de tomar as decisões que têm que ser tomadas. E para mim, sim, o culpado principal é o Renato. Porque ele é o treinador. Ele que treina o time. E o que a gente vê dentro de campo, parece que é um time que se encontra ali no estacionamento, recebe as camisas e vão pro jogo. Nem na várzea é algo tão desorganizado, porque os times da várzea aí treinam. Alguns treinam até todos os dias, 2, 3 vezes por semana. O Grêmio parece que se reúne antes do jogo e vão lá, vão jogar, vão defender, dar balão e depois lá na frente os caras resolvem. Mas isso tudo que acontece deve ser sim culpa do Roger, porque ele comemorou um gol contra o Grêmio. Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito! Se inscreve no canal aí, deixa o like e compartilha com o pessoal, tá certo? Valeu!